Oi, gente, tudo bem? Eu e o Hudson pegamos o problema do corpo caindo para poder fazer a modelagem. E quando a gente pensa em corpo caindo, um simples exemplo de uma bolinha que a gente joga para o alto já ilustra bastante. Porque essa bolinha, ela faz aquele movimento de parábola, né? Que ela sobe até determinado ponto e depois começa a descer até que ela atinge o solo por conta da gravidade. Então, o exemplo que a gente vai mostrar aqui é bastante parecido com esse da bolinha, então vai ser uma coisa bastante fácil de entender. Para fazer a modelagem desse problema, vai ser necessário aquela equação da segunda lei de Newton, né? Que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Porém, quando a gente olha especialmente para a aceleração, a gente sabe lá da física 1 que a derivada da velocidade é igual à aceleração. Então, a gente pode reescrever aquela fórmula dessa forma aqui. Massa vezes a derivada da velocidade é igual a força. Então, a gente vai ver dois tipos de força nesse tipo de problema aqui, que vai ser a gravidade e a resistência do ar. Porém, o principal problema nesse tipo de situação aqui é definir corretamente a convenção, porque a gente quer saber para que lado que é positivo e qual lado que é negativo, para conseguir deixar as forças com sinais adequados, né? E fazer uma boa definição de convenção vai ser bastante importante por causa da resistência do ar. Ele depende da direção da velocidade. Então vamos para o nosso exemplo. Uma massa de 50 kg é disparada de um canhão para cima com velocidade de 10 metros por segundo, de uma ponte a 100 metros acima do solo. Se a resistência do ar é dada por 5V, determine a velocidade da massa quando ela atinge o solo. Basicamente, a gente tem o seguinte. Uma ponte está 100 metros acima do solo e na ponta dessa ponte, aqui onde começa essa parábola, tem um canhão. E esse canhão ele dispara para cima aqui um objeto com massa de 50 quilos que faz esse movimento de parábola e cai até o chão. Note que a gente quer descobrir a velocidade do objeto quando ele está caindo aqui no solo. Então, olhando rapidamente aqui para a ilustração, a gente sabe que a maioria do movimento está para baixo. Então, uma boa convenção aqui seria colocar a direção positiva para baixo. Então, com isso, a gente tem que a posição da ponte vai começar em 0 e a posição do solo vai começar em 100. Observando novamente a ilustração, a gente vê que o movimento ele pode ser dividido em dois. A parte que ele sobe, que o objeto sobe, e a parte que o objeto desce. Então, quando o objeto está subindo, são duas forças que atuam sobre ele, que é a força gravitacional, que puxa ele para baixo, né, que é o próprio peso, e a força de resistência do ar. A força de resistência do ar, ela sempre vai ser contrária ao movimento, então a gente sempre vai colocar ela como negativa. Então, se ele está subindo, a força vai estar para baixo. E quando ele estiver descendo, a força ela vai estar para cima. Porém, essa força sempre vai ter sinal negativo, porque ela vai estar contrária ao movimento. Bom, a gente vai ter dois PVIs, um para cima e o outro para baixo. Para você que não lembra o que é PVI, é problema de valor inicial. E o para cima ele vai começar aqui na ponte e vai terminar na altura máxima, né, que o objeto chega. E o PVI para baixo ele começa na altura máxima e termina lá no solo. O valor do PVI aqui para cima ele está negativo, justamente por causa da convenção que a gente decidiu anteriormente, né, que para baixo é positivo. Então, como o movimento ele está para cima e a velocidade também vai estar para cima, ela vai ser negativa. Bom, nessa situação aqui, a equação diferencial para os dois PVIs vai ser idêntica. Nem sempre isso acontece, mas nesses casos que acontece, como é esse daqui, a gente vai simplesmente ignorar o segundo PVI e vai deixar o primeiro aqui para poder fazer os cálculos em cima dele. Então a gente vai substituir aqui a massa e a gravidade e os valores que convém e fazer os cálculos, chegando exatamente nessa equação de velocidade aqui. Bom, após chegar a essa equação, a gente vai precisar da velocidade nesse ponto. Mas a gente não consegue essa velocidade sem saber o tempo que o objeto chega aqui. E para descobrir esse tempo, a gente vai precisar transformar essa equação da velocidade em uma equação de posição. E isso é bem mais simples do que parece, porque lembrando da física 1, a gente sabe que quando a gente integra a velocidade, a gente acha a posição do objeto. Basta fazer essa integral. Depois de fazer a integral, a gente vai chegar nessa equação com a constante. A gente precisa achar o valor dessa constante. E para achar esse valor, a gente pode fazer um PVI aqui usando a posição como zero, que foi o que a gente convencionou lá no começo. E substituindo, a gente acha que o valor da constante é menos 1080. Como a gente já tem o valor da constante, basta substituir na fórmula o valor 100 aqui e achar o valor de t,
Então vão existir dois valores possíveis aqui para t, um é negativo e o outro positivo, e como a gente sabe que o tempo é sempre positivo, a gente vai pegar esse valor de 5,98 aqui. Depois de achar esse valor, basta substituir naquela formulazinha lá que a gente achou da velocidade, substituir esse tempo aqui, e descobrimos o valor da velocidade, que é 38,61 metros por segundo.